Imagina só, um nome que ecoa por mais de 3.000 anos. Um guerreiro tão brutal, mas tão brutal que reis tremiam só de ouvir falar dele. Tão rápido que parecia voar no campo de batalha. Mas ele tinha um segredo, um ponto fraco, o único lugar onde todo o seu destino já estava selado. Essa é a lenda de Aquiles, o guerreiro que escolheu a glória eterna, pagando o preço com a própria vida. Então, vamos mergulhar de cabeça na lenda do maior guerreiro que já pisou na Terra e tentar entender a escolha que o definiu para sempre. Uma vida curta, cheia de glória, ou uma vida longa, mas no completo esquecimento. Pois é, antes mesmo desse guerreiro invencível dar o primeiro suspiro, os deuses já sabiam que ele seria um problema. Tudo começou com uma profecia, uma única frase que ia mudar o destino do Olimpo para sempre. A história começa com Tétis. A beleza dela era algo de outro mundo, tão extraordinária que Zeus e Poseidon, os dois deuses mais poderosos, queriam se casar com ela. O problema? Uma antiga profecia dizia que o filho de Tétis seria muito maior, muito mais poderoso que o próprio pai. E claro, para um deus como Zeus, a ideia de um filho que pudesse destroná-lo era inaceitável. A decisão dele foi cruel, mas direta. Tétis se casaria com um mortal, e foi dessa união forçada que nasceu um menino destinado à grandeza e à tragédia, Aquiles. Mas Tétis não ia aceitar o destino mortal do filho dela. Ela conhecia um segredo, uma magia antiga, as águas do rio Estige. O rio que divide o mundo dos vivos do reino dos mortos prometiam invulnerabilidade. Num ato de puro desespero e amor, ela foi até o submundo para banhar o filho e tentar, com as próprias mãos, reescrever a história dele. A água escura e mágica cobriu o corpo do bebê, tornando a pele dele impenetrável. Espadas iriam ricochetear, lanças iriam se quebrar, mas, para segurar o menino e impedir que a correnteza o levasse, Tétis o segurou com força, pelo calcanhar direito, e aquele pequeno ponto nunca tocou a água. Ficou exposto, vulnerável, mortal. Ok? Com um corpo quase imortal, Aquiles estava pronto para ser uma arma. Mas para se tornar um herói de verdade, ele precisava de algo que o mantivesse humano, sabe? Algo que o lembrasse do porquê ele estava lutando. E essa âncora, esse equilíbrio, veio na forma de Patroclo, um jovem príncipe exilado que foi parar na corte do pai de Aquiles. Era simples. Onde Aquiles era fogo puro, impulso, Patroclo era calmaria, era a razão. Patroclo não tinha medo de Aquiles, nem o idolatrava como semideus. Ele via apenas o amigo. E esse laço se tornou algo inquebrável, mais forte que qualquer armadura. Aquiles encontrou em Patroclo a pessoa que o equilibrava, e Patroclo encontrou um propósito ao lado do maior guerreiro do mundo. O que eles não sabiam é que essa promessa de proteger um ao outro acabaria por destruir os dois. Bom, mas muito antes de Aquiles ser testado em batalha, o ego ferido de uma deusa preparou o cenário para a maior guerra da antiguidade. Um evento que parece pequeno, trivial, mas que acendeu o pavio para uma década de conflito. Tudo começou no casamento dos pais de Aquiles. Eris, a deusa da discórdia, ficou furiosa por não ter sido convidada e jogou uma maçã de ouro no meio da festa com a inscrição para a mais bela. Claro que Hera, Atena e Afrodite logo a reivindicaram. Zeus, muito esperto, passou essa decisão para um mortal, Paris de Troia. Paris ignorou poder, ignorou sabedoria e escolheu a oferta de Afrodite, o amor da mulher mais linda do mundo, Helena de Esparta. Uma escolha que selou o destino de duas nações. Porque, veja bem, Helena já era casada. A fuga de Paris com Helena foi o estopim para a Guerra de Troia. Os exércitos gregos se uniram e eles precisavam do seu maior guerreiro. Tétis, que conhecia a profecia de que seu filho morreria em Troia, escondeu Aquiles, mas Odisseu, com toda a sua astúcia, o encontrou e apresentou a escolha. Aquiles não hesitou. Ele abraçou seu destino, trocando uma vida longa pela promessa de uma glória que jamais, jamais morreria. Por 9 longos anos, Aquiles foi imparável, uma lenda viva. Mas no 10º ano, o conflito veio de dentro do próprio acampamento grego. O líder deles, Agamenon, por puro orgulho, tomou Briseida, uma mulher que Aquiles amava. Foi um insulto, o insulto definitivo à sua honra. Aquiles, cego de fúria, retirou-se da batalha. Ele entregou Briseida, mas jurou que não levantaria mais um dedo para lutar. Com essa promessa, ele não só selou o destino de Briseida, mas o de inúmeros soldados gregos. Agora, eles teriam que enfrentar a fúria troiana sem seu maior campeão para protegê-los. E o resultado foi desastroso. Os gregos estavam à beira do colapso. Eles imploraram, suplicaram para Aquiles voltar.
mas ele recusou. E foi então que o evento que mudaria tudo aconteceu. Um evento que transformou a dor de Aquiles em uma fúria que abalaria os céus. Vendo a maré da guerra virar contra os gregos, Patroclo implorou para lutar no lugar de Aquiles, usando a armadura dele para aterrorizar os troianos. Aquiles concordou, mas deu uma única ordem: afaste eles dos navios, mas não os persiga. Patroclo, no calor da batalha, quebrou a promessa. Ele perseguiu os troianos até as muralhas da cidade, onde encontrou seu fim nas mãos de Heitor, o príncipe de Troia. Quando a notícia chegou a Aquiles, algo dentro dele quebrou. O silêncio inicial foi substituído por um rugido de pura agonia. A dor se transformou num propósito único e terrível: vingança. Ele não lutaria mais pelos gregos, ele lutaria por Patroclo. Vestindo uma nova armadura forjada pelo próprio deus Hefesto, Aquiles se tornou uma tempestade de morte. Ele procurava por um único homem, Heitor. No duelo, Aquiles recusou qualquer pacto de honra. Ele foi implacável, uma força da natureza contra um simples mortal. E com o apoio dos deuses, que abandonaram Heitor à própria sorte, Aquiles o derrubou, com um golpe preciso na garganta. Mas a vingança não terminou com a morte. Não. Aquiles amarrou o corpo de Heitor em sua carruagem e o arrastou ao redor de Troia, dia após dia. Mas na 12ª noite, o rei Príamo, pai de Heitor, invadiu o acampamento grego e se ajoelhou diante de Aquiles, implorando pelo corpo do filho. E naquele velho rei, naquele pai em luto, Aquiles viu o próprio pai. E pela primeira vez, a fúria deu lugar à empatia. A guerra continuou, mas algo tinha mudado em Aquiles. A fúria cega foi substituída por uma tristeza profunda, um vazio que nem mesmo a vingança pôde preencher. Ele continuou lutando, mas o espaço deixado por Patroclo nunca mais foi ocupado. E foi então que o destino preparou sua armadilha final. Durante uma trégua, no meio daquela devastação toda, Aquiles encontrou algo totalmente inesperado: amor. Ele se apaixonou por Polixena, a princesa troiana irmã de Heitor. Pela primeira vez desde a morte de Patroclo, ele viu a possibilidade de um futuro sem guerra. Cansado de tanto sangue, ele concordou em se encontrar com a família dela para negociar a paz. Mal sabia ele que estava caminhando direto por uma emboscada. Aquiles foi ao templo desarmado, como um gesto de boa-fé. Ele caminhou na direção de Polixena, mas não viu Paris, escondido atrás de uma coluna. Apolo, o deus que nunca perdoou Aquiles, guiou a flecha disparada por Paris. A flecha acertou o único lugar onde sua mãe o segurou, o único ponto que não foi tocado pelas águas do Estige. Ele caiu de joelhos, o veneno se espalhando, e com suas últimas forças olhou para o teto do templo e sussurrou um nome: Patroclo. E foi assim que caiu o maior guerreiro que já existiu. Suas cinzas foram misturadas com as de Patroclo para que ficassem unidos na morte, assim como foram em vida. Ele poderia ter escolhido uma vida longa e pacífica, mas seu nome teria se perdido no tempo. Em vez disso, ele escolheu a imortalidade e, de fato, a conquistou. 3.000 anos depois, a história dele ainda é contada. O nome dele ainda é lembrado. Ele morreu jovem, sim, mas vive para sempre. E a escolha dele nos deixa com uma pergunta que nunca envelhece: o que vale mais, a duração de uma vida ou a intensidade do seu legado? Aquiles fez a sua escolha. E nós?